Boa noite a todos. Que as bênçãos de Jesus permaneçam conosco. Queridas irmãs, queridos irmãos, voltar a essa casa é sempre uma alegria. É como eu disse, nem precisa de ser apresentado, porque eu já estou aqui quase que todo ano, né? Ano passado é que eu não pude vir, mas é sempre uma alegria retornar. E hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, porque vamos falar da consciência. E às vezes nós ficamos a pensar, por que falar da consciência, qual a importância, e de repente nós vamos verificar que a consciência é algo importantíssimo na vida de cada um de nós. É interessante também mencionarmos essa questão da consciência. O que é ter consciência? Ou o que é consciência? Para que serve a consciência? É tanta coisa. A importância da consciência, ela é fundamental, ela é vital, essencial. E a consciência é a nossa capacidade, segundo diz até o próprio dicionário, de percebermos como existência, como pessoas. Porque se nós formos analisar essa questão da consciência, nós vamos ter muita dificuldade. Porque hoje em dia existem os físicos da consciência, existem os que estão pesquisando o que é consciência. Entretanto, eles têm muita dificuldade, porque não aceitam, primeiramente, não acreditam em Deus. Segundo, não aceitam a reencarnação. Terceiro, não acreditam que somos espíritos imortais. Por essas três razões fundamentais, é claro que eles nunca vão chegar ao centro, ao cerne do que é a consciência. E eu sempre digo, quando abordo esse assunto, do livro do Dr. Antônio Damasio, O Mistério da Consciência, que ele escreveu, é um psiquiatra português, radicado há muitos anos nos Estados Unidos, e ele então escreveu um livro de quase 500 páginas para explicar o que é a consciência, explica daqui, explica dali, de tudo quanto é jeito, até que ele chega nas últimas páginas e diz que a consciência é um mistério. Porque explicou, não consegue. Porque não tem como explicar uma coisa que não é da carne, não é do corpo físico, não é do cérebro e nem dos seus implementos, é do espírito imortal. E aí fica difícil. Nós vamos falar sobre as leis da consciência. E a consciência precisa ter leis, e aí que começa também a nossa pesquisa, a nossa pergunta, a nossa vontade de encontrar respostas. E vamos observar que a doutrina espírita, ela nos apresenta todas as condições para entendermos a nós mesmos e muito mais também a consciência. Agora, esse pequeno trecho que está aqui em Lucas 17, 20 e 21, é o momento em que os fariseus chegam perto de Jesus para fazer uma pergunta. Eles queriam saber aonde está o reino de Deus, ou o reino dos céus, porque Jesus falava muito sobre o reino de Deus, o reino do céu. E é claro que despertava curiosidade, despertava vontade de entender aonde fica esse tal reino. E é nessa hora que eles perguntam, aonde está o reino? A resposta de Jesus: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ele aqui ou ele ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Essa resposta do mestre, ela é algo fantástico, notável. E agora mesmo nós vamos voltar a ela. Por ora, vamos parar aqui, vamos entrar em outros aspectos, mais adiante voltaremos à resposta de Jesus aos fariseus. Começando, vamos ver como Kardec classifica as leis morais. Na terceira parte de O Livro dos Espíritos, ele vai apresentar ali as leis morais. Mas é interessante também entender que, antes que as leis morais sejam apresentadas com cada uma nos seus aspectos, nas suas coisas mais profundas, o próprio professor Rivaio, no caso Allan Kardec, vai assumir mais adiante esse pseudônimo no lançamento do livro, mas imaginemos que ele está compondo o livro. É o professor Rivaio.
E ele vai apresentar ao Espírito de Verdade, a equipe que responde às perguntas que ele apresenta, ele vai perguntar se as 10 leis que ele vai apresentando, se essa equipe do Espírito de Verdade concorda com as 10 leis. Então ele vai dizer o seguinte: lei de adoração, de trabalho, de reprodução, conservação e destruição, sociedade, progresso, igualdade e liberdade, e lei de justiça, amor e caridade. Ele fileirou essas 10, fazendo a pergunta ao Espírito de Verdade. E ele responde que as 10 leis traziam a ideia dos 10 mandamentos também de Moisés. Porém, que dessas 10 que estavam muito bem, a 10ª é a mais importante, a lei de justiça, de amor e de caridade. Isso é a questão 648 de O Livro dos Espíritos. E a partir daí, ele vai começar então a fazer perguntas que estejam trazendo para cada uma dessas leis as explicações, como cada uma dessas leis rege cada um de nós, cada criatura, o universo inteiro, enfim, tudo o que existe. As 10 leis, elas regem, elas presidem, elas sustentam tudo o que existe no universo, porque são leis universais criadas por Deus. Mas, como eu disse, é 641. Vamos ver, primeiramente, como Allan Kardec vai colocar, de um aspecto geral, as leis do universo. Ele diz da seguinte forma: lei, porque na questão 614, primeiramente Kardec pergunta o que é a lei natural. E os espíritos vão responder: lei natural é a lei de Deus, e o homem só é infeliz quando dela se afasta. A lei natural é a lei de Deus, e o homem só é infeliz quando dela se afasta. E aí nós começamos a pensar um pouquinho nisso, porque é importante. Sempre que se fala felicidade, desperta a nossa atenção, porque o que o ser humano quer? Ser feliz. O que nós queremos alcançar? A felicidade. Mas por que não alcançamos? O homem só é feliz quando se afasta das leis morais, das leis divinas, da lei de Deus. E aí, essa ideia ainda vai ser corroborada no livro Céu e Inferno, no Código Penal da Vida Futura, que é no capítulo 7 da primeira parte desse livro, O Céu e o Inferno, até pouco conhecido. Eu recomendo que leiam, que estudem O Céu e o Inferno, porque é um livro muito interessante, muito bom. E especialmente porque a partir do Código Penal da Vida Futura, então, o livro vai no crescendo. A primeira parte, uma parte mais teórica, uma parte falando a respeito da morte, do céu, do inferno, e depois vai entrar no Código Penal da Vida Futura. E posteriormente, na segunda parte, Allan Kardec apresenta 66 comunicações de espíritos relatando a sua condição no mundo espiritual. É algo assim muito interessante. Se nós gostamos das cartas que Chico Xavier recebia, de jovens, de adultos, de pessoas desencarnadas para os seus entes queridos, ali estão também espécies de cartas, de mensagens, de espíritos que se comunicavam na reunião para dizer a situação de cada um no mundo espiritual. É muito interessante e muito enriquecedor. Bem, nesse caso, no Código Penal, logo no início, são 33 itens o Código Penal, logo no início, Allan Kardec começa dizendo que, o primeiro item, que o espírito encontra no mundo espiritual a consequência dos seus atos terrenos, do que ele fez na Terra. Muito bem, vai encontrar ali o que ele fez na Terra. Mas aí ele vai começar a falar da felicidade. E ele vai falar assim que o espírito encontra essas dificuldades todas, tudo que ele fez ele vai colher no mundo espiritual. Agora, é claro que felicidade, diz Allan Kardec, felicidade completa só com a perfeição relativa que nós vamos alcançar. E aí ele dá um exemplo muito curioso. Ele diz assim: uma pessoa que tem 10 imperfeições, se vencer 4, já ficou mais perto da felicidade. E aí a gente deduz que à medida que nós vamos vencendo nossas mazelas, nossas imperfeições, nós ficamos um pouco mais felizes, nós ficamos libertos
de uma certa maneira, daqueles erros do passado, dentro daquele determinado campo, daquela determinada condição. E aí nós ficamos um pouquinho mais felizes. E por isso, essa felicidade só iremos encontrar quando nos aproximarmos e vivenciarmos a lei divina. É a questão 614, então, de O Livro dos Espíritos. Agora, as leis do universo, elas são, claro, não podia ser de outro jeito, eternas e imutáveis como Deus. Porque não podemos imaginar que Deus estava parado e que um dia resolveu trabalhar. E aí resolveu trabalhar, vou fundar o inferno. Vou criar o universo. Resolveu criar o universo. Então vai criar os mundos, as galáxias, aquilo tudo. O cosmos, afinal de contas, Deus vai criar. Ou seja, Deus mudou de situação. O que ele fazia antes? Nada. Estava parado, estava no ostracismo. Não é assim. Claro que Deus sempre criou eternamente. E essas leis são imutáveis. Elas não mudam ao sabor de circunstâncias, ou disso ou daquilo. Portanto, e nós precisamos entender essa questão acerca de Deus, para não ficarmos achando que Deus está à nossa disposição, à disposição dos encarnados. Porque Deus fica triste quando nós cometemos erros e Deus fica alegre quando nós acertamos. Deus está à disposição das nossas atitudes, dos nossos atos, do nosso comportamento. E não é assim. Deus é imutável. Não fica alegre, não fica triste, não castiga, não perdoa. Imutável. Porque Ele criou as leis que regem o universo. E se nós infringimos as leis, vem o quê? A resposta da lei. Vem a sanção correspondente ao erro cometido. Bem, abrange, portanto, essas leis, tudo que existe no universo. As leis do universo abrangem tudo. É a questão 617. Não podia ficar nada de fora. E aí Kardec coloca assim: o sábio estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda e pratica as leis da alma. Uma única existência não basta para o estudo dessas leis. Claro, é a questão 617. Imaginemos se queremos, por exemplo, pesquisar, estudar, aprofundar o conhecimento a respeito das leis, a respeito do universo. E aí nós sabemos que existem aqueles cientistas especializados nesse campo que ficam estudando, pesquisando. Aí aqueles desencarnam, já tem outros que estão também à frente para dar continuidade aos estudos, para que nada fique parado, ou então não tenha uma continuidade, precisa ter. E a partir daí, então, uma única existência não basta. E outros vão retomando ou vão partindo daquele ponto aonde o cientista que desencarnou deixou, e aí vai sucessivamente. Vimos agora a questão do eclipse, não é? Que todo mundo foi aquela festa, o eclipse, todo mundo vendo, aquela coisa toda e tal. Aí é o ser humano querendo entender um pouco dessas questões cósmicas. E isso é muito bom, porque faz com que a pessoa abra a sua perspectiva mental, abra o seu horizonte mental, e isso é uma necessidade. Vejamos também que entre as leis divinas temos as leis físicas e que pertencem ao domínio da ciência e regulam o movimento e as relações da matéria bruta. Cada tipo de lei de acordo com cada situação ou com cada área para a vida terrena. Aí vem as leis morais, que são as principais. Dizem respeito ao homem em si mesmo e suas relações com Deus e seus semelhantes. E quando nós vamos pensando nisso, fazendo uma reflexão, nós começamos, a partir daí, a sentir a importância da doutrina espírita. O quanto a doutrina espírita nos está ensinando. O quanto que ela abre a nossa perspectiva. Só esses pequenos trechos que eu estou trazendo já nos faz pensar de uma forma muito maior. Já não ficamos mais adstritos apenas às questões pequenas, começamos a expandir as leis universais, as leis do universo, mas depois nós vamos começar
a diminuir para chegar onde? No ser humano. Então, tudo isso, no conjunto, abrange as leis da vida do corpo quanto as da alma. Porque, nesse caso, aqueles que cuidam da matéria e os que cuidam e estudam as leis da alma, abrangendo isso tudo. E aí é um assunto inesgotável, que não tem fim, cada vez mais atraente. Agora tem aqui uma parte, não sei porque não deu para aparecer, tem uma parte que pergunta se as leis são apropriadas a cada mundo habitado, né, ou não habitado. Claro que as leis são apropriadas a cada mundo. O mundo primitivo é diferente desse nosso mundo, que é um mundo de provas e expiações, e outros mundos mais, cada vez mais elevados, onde estão os espíritos felizes, os espíritos elevados que já cumpriram reencarnações mais diversas e já estão agora no processo de trabalhar como co-criadores do Pai do Céu. Que isso é uma coisa assim que nosso pensamento até não alcança muito não. Já pensou a gente ser co-criador de Deus? Porque Deus é o Criador. E o Espírito, nós todos que somos filhos de Deus, nós somos co-criadores. Ou seja, utilizamos a criação realizada por Deus para criar alguma coisa. Porque o fundamento, a base é divina, são bases divinas. E nós que eu digo esses espíritos que estão nesse nível. E aí nós vamos encontrar isso no livro de Chico Xavier, no livro psicografado pelo Chico, de autoria de André Luiz, Evolução em Dois Mundos, que é um livro pouquíssimo conhecido, né, também. Muito bem, meus irmãos, mas continuando, vejamos aqui o seguinte. Kardec faz essa pergunta. Antes de se unir ao corpo, a alma compreende melhor a lei de Deus do que depois de encarnado? Eu acho notável as perguntas de Kardec. Nós temos que pensar nas perguntas, porque as perguntas são aquelas mais necessárias para a humanidade, que mais o ser humano precisaria saber. As perguntas dele, eu falo sempre, quando Kardec fazia pergunta, ele sabia a resposta. Porque só quem sabe a resposta sabe fazer a pergunta. Porque quem não sabe nada, está a zero, não sabe nem fazer uma pergunta. E a gente vê pelas entrevistas na TV. A entrevista na TV. Então, um entrevistador vai se apresentar ali uma figura, pode ser um escritor, por exemplo. E ele vai fazer perguntas ao escritor. Mas não é assim, por que você escreveu esse livro, né? Aquelas perguntas mais simples possíveis, né? É um livro muito grosso, muitas páginas, não sei o quê. Não, vai perguntar o seguinte, naquela parte do livro, o senhor fala isso assim, o senhor podia explicar isso melhor? Ou então, numa outra parte, o senhor poderia acrescentar alguma coisa? E assim por diante. A pessoa tem que ler o livro para saber fazer uma pergunta, senão não sabe. Não sabe perguntar coisa nenhuma. Então, aqui ele já está perguntando, antes de se unir ao corpo, a alma compreende melhor a lei de Deus do que depois de encarnado? Nós vimos pensar nisso. Compreende, de acordo com o grau de perfeição que tem atingido, claro. E dela guarda a intuição, quando unida ao corpo. Os maus instintos, porém, fazem ordinariamente que o homem esqueça. É assim que acontece. Nós acabamos esquecendo, né? Viemos para o campo físico e o físico começa a predominar na parte intelectual, moral, espiritual especialmente, e aí de repente nós não temos uma noção tão precisa do que sejam as criações divinas e tudo isso que nós estamos falando aqui. Mas aí nós já vamos, a questão 620, né? Nós já vamos entrar agora numa pergunta fantástica, que para mim é uma das melhores de toda a codificação. E é uma pergunta fundamental. Onde está escrita a lei de Deus? Olha que pergunta. Por que ele achou que a lei de Deus estava escrita em algum lugar? Bom, aí intuição, aí porque ele sabia,
porque é uma forma de dizer, né? Onde está escrita a lei de Deus? Vamos lembrar os fariseus. Os fariseus perguntam a Jesus: onde está o reino de Deus? E Jesus responde: o reino de Deus está dentro de vós. Kardec pergunta: onde está escrita a lei de Deus? O Espírito responde: na consciência. Aonde está o reino? Dentro de nós. Onde está a lei divina? Na consciência. Uma coisa e outra, a mesma coisa. Nós trazemos o reino de Deus em nós, que está consubstanciado nas leis divinas. Aqui ele colocou no singular. Por quê? Englobando tudo. A lei de Deus. É a questão 621. É uma das mais importantes de toda a codificação, porque nos remete ao Espírito imortal, à consciência, que é esse fulcro do Espírito, que é o centro de tudo. O centro de tudo. E ali, para nós entendermos melhor isso, nós vamos falar um pouquinho sobre a consciência, mas aqui no caso, lendo a pergunta de Kardec, que fica muito melhor, não é? Para nós entendermos. Está no capítulo da lei de liberdade, e é a liberdade de pensar, a questão 833. Haverá no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento e pelo qual goze ele de absoluta liberdade? A resposta: no pensamento goza o homem de ilimitada liberdade, pois que não há como pôr-lhe peias. Pode-se-lhe deter o voo, porém não aniquilá-lo. A consciência, ela é algo assim tão avançado e tão importante que aqui nessa pergunta e na resposta dos espíritos nós vemos a questão de o pensamento, porque nós temos que lembrar do seguinte: o espírito tem os atributos. Os espíritos são os seres inteligentes da criação, questão 76 do livro dos Espíritos, e outras mais que Kardec vai perguntar e vai mencionar isso várias vezes. Os espíritos são os seres inteligentes da criação. Nós. Muito bem. Aí, se temos atributos que o Pai do Céu nos dotou, começando da inteligência, aí depois nós podemos entrar com uma série de atributos: a mente, o pensamento, que é produto da mente, a consciência, a memória, a vontade, o livre-arbítrio, e vamos por aí. É muita coisa. Nós temos muitos atributos, que eu chamo de poderes. O meu livro, Os Poderes da Mente, eu trato desse assunto. E desses atributos todos que nós temos. Porque, na verdade, são nossos poderes. São nossos potenciais, ou potencialidades. Muito bem, então no pensamento, que é produto da mente, o que acontece? Ele pode ser impedido? O ser humano, ele tem liberdade de pensar? Sim, tem liberdade de pensar. E não há nada que possa impedir a criatura de pensar. Mas aí vem uma dúvida, que nós vamos falar agora. A dúvida é essa aqui. Vamos ver. É a questão 847, um pouquinho para frente. O transtorno das faculdades tira ao homem o livre-arbítrio? A resposta: já não é senhor do seu pensamento aquele cuja inteligência se acha turbada por uma causa qualquer, e desde então já não tem liberdade. Essa aberração constitui muitas vezes uma punição para o espírito, que porventura tenha sido noutra existência fútil, orgulhoso, ou tenha feito mau uso das suas faculdades. O espírito, porém, sofre por efeito desse constrangimento, de que tem perfeita consciência. Está aí a ação da matéria. Muito bem, então vejamos agora como que fazemos essa correlação. Se, no caso, a consciência é a nossa condição de nos percebermos como ser humano, quando a pessoa começa a ter consciência de si mesmo, porque quando nós somos criados por Deus, nós temos que fazer uma volta. Quando nós somos criados por Deus, nós éramos o quê? Homens e mulheres primitivos. Deus nos criou, mas não criou bonitinho igual é hoje, não. Criou lá naquela pessoal da caverna. Nós vivíamos nas cavernas, então era o homem e a mulher da caverna.
E ali nós vivíamos. E ali nós estávamos no zero. Começamos. O livre-arbítrio, tudo, começamos. E a partir daí, no ir e vir das reencarnações, o espírito foi conquistando. O espírito foi tendo experiência, foi cada vez mais tendo um aprendizado mais rico, ir e vir das reencarnações. O seu pensamento se dilatou. No início era um pensamento não tão claro, não tão com dificuldade de se manifestar, de exteriorizar o pensamento, mas depois foi indo. Essa nossa condição de termos consciência de nós mesmos, os animais não têm, só para darmos uma ideia. O cão, por exemplo, por mais inteligente que ele seja, ele não chega assim no espelho e fala assim: ah, eu sou o Sherlock. Sherlock é o cachorro lá de casa. Ele não chega e fala assim: eu sou o Sherlock, olha, eu estou aqui nessa casa e tal. Ele não sabe disso, ele não sabe que ele é ele, que ele existe como um cão, como um ser. Ele não sabe. Aí a pessoa chega em frente ao espelho e fala: eu sou ele, dono do Sherlock, essa coisa toda. Então é tudo diferente, a consciência de que existe. Então nós temos a consciência de que existimos. Agora, aí entra pensamento, livre-arbítrio, entra a nossa inteligência, uma série de coisas, sendo que a consciência é esse centro de tudo. Se a pessoa começa a se ver como alguém, então eu sou alguém, eu sou uma pessoa, eu sou um ser humano, eu sou um espírito imortal, que a doutrina espírita ensina. Então vai indo assim até chegar lá, porque hoje a gente se sente um ser humano, mas com a doutrina espírita nós sabemos que somos um espírito imortal. E temos essa consciência que está registrando tudo, toda a nossa vida, desde lá, daquela primeira caverna que nós frequentávamos até o dia de hoje. A consciência registrou tudo, coisa boa, coisa ruim. E aí é o nosso amadurecimento. Mas vamos ver mais um pouquinho, porque eu adiantei um pouquinho aqui. Peraí, que eu tenho que voltar para trás. Aqui assim. Aqui. A Joana, ela diz assim, que aquele enunciado de Jesus, o ensinamento de Jesus: não penseis que eu tenha vindo destruir a lei e os profetas, que é de significado relevante e essencial, ensinando que, mesmo diante de leis injustas e imposições apaixonadas, o ser lúcido não deve criar embaraços ou temer injunções negativas, porquanto na sua liberdade interior, nada de fora consegue alcançá-lo realmente, exceto a sabedoria da lei natural incerta em sua consciência. Olha a Joana falando o que o Livro dos Espíritos nos está trazendo e desdobrando, não é? Nos mostrando como que isso funciona. A partir do momento em que estamos entendendo que Jesus não veio tirar as coisas, eliminar, mudar, ele veio trazer um significado profundo, ampliar o conhecimento. E aí ela vem dizendo que mesmo diante de leis injustas e imposições apaixonadas, o ser lúcido, o ser inteligente, o ser que entende, que compreende, não deve criar embaraços ou temer injunções negativas, porque há dentro dele, há nele, o quê? A liberdade interior, que é na consciência, que nada de fora consegue alcançar, realmente, exceto a sabedoria da lei natural incerta em sua consciência. Vejamos aí cada vez mais entendendo o que é consciência. Isso está no livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda. Mas ainda Joana vai acrescentar o seguinte: no processo de crescimento moral através da reencarnação, o ser aprimora os conteúdos íntimos, lapidando as arestas e libertando-se das várias camadas de inferioridade por onde transitou ao largo da jornada evolutiva, quando se foi despindo dos condicionamentos e impulsos para alcançar a consciência da razão e do discernimento, antegozando o período futuro da intuição ou da integração na consciência cósmica. Então tudo culmina aí, meus irmãos,
a nossa consciência depois, vamos dizer, na sintonia, de acordo com a consciência cósmica, ou seja, com o Criador. Mas vamos analisar aqui um pouquinho o que ela está dizendo. Ela está falando que esse processo de crescimento moral é conseguido através das várias reencarnações, não é? E nós vamos aprimorando os nossos conteúdos íntimos, morais, ético-morais, não é? E vamos lapidando as arestas, as camadas de inferioridade. Porque tudo isso é condicionamento. O problema de vencer as questões que já vivenciamos no passado, nossos erros e tudo mais, é que nós somos condicionados. E descondicionar é a coisa mais difícil. Vamos olhar aqui a nossa vida atual. Fomos criados, desde que nascemos, por pessoas que nos incutiram hábitos, que nos ensinaram. E uma série de valores. E às vezes a própria pessoa, ela tem uma personalidade que ela vai agregando uma opção de coisas assim, diferentes até dos outros, de manias que ela já traz e que de repente ela está condicionada com aquilo. Muito bem. Se ela depois, lúcida, consegue entender que aqueles condicionamentos, alguns, são negativos, prejudiciais, descondicionar, é muito difícil. Porque tem que mudar o tom de tudo, o teor, não é? Tem que mudar aquilo tudo. Então, essa mudança é que é difícil. Por isso que muitas pessoas, quando se aproximam da doutrina espírita, vou largar isso para lá, não vou não, porque mexe com o mundo interior. A mudança é uma coisa difícil, há muita resistência na mudança. As pessoas resistem para mudar uma coisinha de nada, um objeto de lugar, de um quarto para o outro, de uma rua para outra. A pessoa não quer mudar, a pessoa resiste. Eu dei um exemplo assim, muito banal, qualquer coisinha. E outras coisas mais sérias, a pessoa não quer mudar, porque também mudar dá trabalho. Mudar exige esforço, disciplina, uma série de situações que a pessoa não se sente ainda em condições de fazer isso. Aí vem os condicionamentos. Para descondicionar é bem complicado. E começar uma vida nova que a doutrina propõe. Por isso, uma das bases da doutrina é aquela que nos ensina, que reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que empreende para domar suas más inclinações. Então, o espírita, ele não fica parado, ele vai começar a entender que ele precisa mudar, melhorar qualquer coisa. Também não é mudar assim, virar santo de uma hora para outra, mas é começar a modificar atitudes, comportamentos, ideias preconcebidas. Outra coisa, falei preconcebida, me lembrei, preconceito. Nós estamos vivendo uma época esquisita. Nossa época é bem estranha, né? Tem umas coisas muito estranhas. Mas nós temos que acostumar com aquilo, né? Não podemos ter preconceito contra as pessoas. Porque outra coisa também, preconceito de raça, então, é uma coisa inadmissível. Porque nós, meus irmãos, já fomos de todas as raças. De todas. E aí agora não podemos ficar achando que a outra raça é isso, que aquilo, aquilo outro e tal, que é ruim e não queremos nem conviver com a pessoa, o que é isso? Se nós já fomos assim. E olha lá, que se continuar fazendo desse jeito, volta assim de novo. Volta daquilo que a gente não está querendo. Porque é isso que a gente precisa aprender, não é? Então, começar a entender a pessoa, a ter carinho pelas pessoas, a simpatizar com as pessoas. E assim nós vamos indo, né? Nós vamos melhorando. Muito bem, então aqui ela fala assim, à medida que a pessoa vai se despindo, deixando de lado, vencendo os condicionamentos e impulsos para alcançar a consciência de quê? Da razão e do discernimento. O Espiritismo é uma fé raciocinada. Ela nos propõe usarmos a razão, raciocinar. E desde o momento que nós começamos a usar a razão, nós vamos começar a discernir as coisas. O discernimento também é algo fantástico. Discernir o que é bom, o que é conveniente, o que não devemos,
o que é bom, o que devemos agregar, o que devemos realizar. Nós vamos ter esse discernimento de avaliar. Valor de juízo, muitas vezes, não é? Enfim, o discernimento é importante na nossa vida. E nós usamos o discernimento muitas vezes, durante o dia, durante a vida, e nem lembramos que estamos usando uma ferramenta notável que nós temos, não é? Antegozando o que depois disso tudo aqui vai dar o quê? O período futuro da intuição ou integração na consciência cósmica. A questão da intuição também é extraordinária. Porque todos nós temos intuição. A intuição, ela vem assim de repente, né? Ela faz parte do nosso cabedal de conhecimentos, de vivência, de experiência. É diferente da inspiração. Inspiração, os espíritos nos inspiram e tal. E a intuição, de repente, ela vem. Quando nós menos esperamos, diante de uma situação, diante de alguma coisa, nós aí, de repente, temos essa intuição. Não quer dizer que veio um espírito e soprou, é nosso. Nós também temos que ter alguma coisa, né, gente? Não achar que só o espírito que fala, não. Nós também temos nosso valor, nosso cabedal, nós temos alguma coisa para valer, né? Ou integração na consciência cósmica de Deus. Também é um livro, Jesus o Evangelho, à luz da psicologia profunda. Eu gosto muito desse livro, Leis Morais e Saúde Mental, do Dr. Sérgio Luiz da Silva Lopes, ele é aqui do Rio Grande do Sul, né? Comentando, porque nesse livro ele comenta essa questão 621, onde está escrita a lei divina. Aí ele diz o seguinte, ele afirma que, situando na consciência a matriz da lei divina, essa colocação retira de qualquer livro, pessoa ou lugar a posse privilegiada da verdade. Se está na consciência, está em todo mundo. E nesse caso, não é livro, não é religião, não é coisa nenhuma. Termina assim com as disputas religiosas e os conflitos de poder acerca das coisas divinas. E situa a doutrina espírita como um norte sinalizador para qualquer área do conhecimento, apontando no próprio homem sua natureza essencial. Muito bem explicado. E uma dedução muito lógica, não é? Porque as outras pessoas, claro, de outros ramos do cristianismo ou de outras religiões, se falasse assim, por exemplo, fora do espiritismo não há salvação, em vez de falar fora da caridade não há salvação, não é? Ou então, falar assim, onde está escrita a lei divina? A lei divina está escrita na consciência dos espíritas. Nossa, coitada da lei divina. Então, é muito mal usada, que nós estamos precisando dar uma melhorada, né? Então, meus irmãos, aí acontece o seguinte, que como é consciência e é de todo mundo, então os que são contra, os que são a favor, os que não gostam, os que desconhecem, está na consciência de todo mundo. E isso é como ele diz ali, né? Colocou na consciência a matriz da lei divina e retira de qualquer livro, pessoa ou lugar a posse privilegiada da verdade. Porque os ensinamentos de Jesus eram assim de uma beleza, mas também de uma lógica. Por exemplo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso está em João, no capítulo 8, versículo 32. Se estou enganada, me perdoe, alguém concede. Que me ajude a consertar. Capítulo 8, versículo 32 de João, é isso, né? Muito bem. Então, conhecereis a verdade vos libertará. Aí, também, Jesus está dizendo que a verdade não é posse de ninguém, de nenhuma religião, de qualquer tipo de pensamento, de doutrina, de segmento filosófico, qualquer coisa. É verdade. Conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Isso é muito importante nós conhecermos. E de minha parte, eu faço também uma outra leitura dessa frase, uma outra interpretação. Mas isso aí é meu.
Se alguém achar que não é assim, pode ter a sua própria interpretação. Cada um pode interpretar uma leitura do jeito que achar que for mais adequado. Eu acho assim, se Jesus, 2000 anos atrás, fez a promessa do Consolador, ele vai dizer, conforme está em João, capítulo 14, versículos a partir do 15 e 16, Jesus começa assim: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo não vê, não conhece, mas vós o conheceis. Bem, vamos parar por aqui para entrar, dar um salto, como diz Givaldo, quântico. Dar um salto quântico agora. E vamos para 1856. Está o professor Rivaio, na casa da família Boudin. E ali ele estava assistindo às primeiras reuniões mediúnicas, porque as filhas do casal Boudin, elas eram médiuns e elas já psicografavam há muito tempo. E o professor Rivaio, ao ser apresentado à família, começou a frequentar as reuniões semanais e logo de imediato, ele conversando com o chefe da casa, com o dono da casa, ele vai perguntar se poderia assistir à reunião, mas assim, interpelar o espírito comunicante, conversar com o espírito comunicante. E o dono da casa falou com ele: mas perfeitamente, pode perguntar, ele já está comunicando. O espírito estava se comunicando através da senhorita Aline, uma médium, C, letra C, reticente. É a Aline Carlotti, né? Que a gente já sabe. Então, através da Aline Carlotti, estava se comunicando uma entidade, um espírito. E o professor Rivaio, ele vai relatar isso depois no livro Obras Póstumas. Ele vai dizer que não sabia como se dirigir a um espírito comunicante. E ele chamava a todos de meu espírito familiar. É assim que ele começa perguntando: meu espírito familiar, consentirias em dizer quem és? A resposta do espírito: para ti, chamar-me-ei a verdade. Eu digo assim, não sei mais nada. Para ti, chamar-me-ei a verdade. A conversa depois é longa. Mas eu quero dizer o seguinte, que nessa hora, todas as trombetas do além devem ter ressoado, porque era o momento da conexão histórica com a promessa do Cristo, quando Cristo prometeu a vinda do Consolador, o Espírito de verdade. Tanto é que é interessante que ele fala assim, que o mundo não vê, não conhece, mas vós o conheceis, porque está em vós. Pode ser o próprio Jesus, não sabemos, não é? Muito bem, então, o Espírito de verdade estava ali. E quem vai orientar a Consolador prometido, a terceira revelação, ou seja, o Espiritismo, quem é? O Espírito de verdade. Aí vem João, capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade vos libertará. Não poderia ser isso? Uma ligação também entre uma coisa e outra? Poderia também. Porque essas conexões no Evangelho, elas são bastante frequentes para fazermos as conexões. Muito bem, então no livro dele nós encontramos essa explicação muito boa. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus, questão 625. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão de sua lei. Porque, senão, sendo Jesus o ser mais puro que já apareceu na Terra, o Espírito Divino o animava. É a questão, então, 625, aquela das leis morais, logo em seguida, não é? Quando pergunta sobre onde está escrita a lei divina, na consciência, Kardec vai levando o assunto até chegar aqui no qual é o tipo mais perfeito. E, segundo Kardec, depois lá em A Gênese, ele vai dizer que se Jesus era médium de Deus. Claro. Porque Jesus trouxe os ensinamentos, trouxe todas as leis, vamos dizer assim, conhecendo isso profundamente. E ele vai transmitir isso
dentro do nível, dentro da condição daquele povo daquela época. Mas é tão bem feito o discurso de Jesus que ele falou de acordo com aquela época e falou de acordo com hoje. É tão simples o que ele falou, mas é tão profundo que 2000 anos depois nós estamos tentando entender com a chave interpretativa agora do Espiritismo, que facilitou. Que o Espiritismo abre a perspectiva, mostrando aspectos que até então nós não percebíamos. Por isso, Jesus, o mais perfeito, Espírito que veio, né? Agora, aí que veio trazer a lei divina, expressa na lei de amor, que é a segunda lei. Aquela frase final, aquela lei, a 10ª lei, quando Kardec propõe a Espírito de Verdade, quando ele fala a 10ª lei, lei de justiça, de amor e de caridade. E aí nós vemos as 3 leis. A lei de justiça que veio com Moisés, a lei de amor que o próprio Mestre trouxe e a lei do Consolador, a vida do Consolador, a verdade, que é a doutrina espírita, que traz para nós como a bandeira da doutrina espírita: fora da caridade não há salvação. Então, a lei de amor, a lei de justiça, de amor e de caridade, que é a bandeira da doutrina: fora da caridade não há salvação. E isso é tão bem estruturado que só uma inteligência suprema chegaria nesse ponto, para não haver nenhum furo, nenhuma coisa contraditória, nada que fosse paradoxo. E aí sim, nós vemos a beleza da lei. A lei de justiça, portanto, de amor e caridade. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como Jesus entendia? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. E aí agora vem o comentário: o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem que lhe seja possível. Tal o sentido das palavras de Jesus: amar-vos uns aos outros como irmãos. É a questão 886. E aí nós vamos vendo o que nós temos que fazer. Sermos benevolentes, pessoas mais bondosas, né? Entendemos melhor o nosso próximo. Então ter essa bondade para com as pessoas, essa benevolência. Sermos indulgentes, não ficarmos cobrando, porque temos a mania de cobrar das pessoas. Queremos que as pessoas pensem como nós, queremos isso, queremos aquilo. Então, a qualquer erro que a pessoa cometa, nós já vamos logo fazendo aquele cavalo de batalha, falando horrores, esquecendo que nós também cometemos erros e precisamos da indulgência das outras pessoas para conosco. Aí vem aquela coisa mais complicada que o povo acha, que as pessoas acham: o perdão. Perdão das ofensas. Há muitos anos eu escrevi um artigo assim: amar é não ter que perdoar. Amar é não ter que perdoar. Porque quem ama não é ofendível. A coisa passa por aí. Por que nós temos que perdoar? Porque ficamos ofendidos. A pessoa nos ofende, em diferentes gradações essa ofensa pode acontecer, e aí nós vamos tentar perdoar aquela ofensa. E aí começa a dificuldade. Mas a pessoa que ama, mas o amor não é esse que anda por aí, né? É o amor como Jesus ensinou e exemplificou. O amor ágape, o amor maior, né? Muito bem. Então, esse amor, quando a pessoa ama nesse nível, nesse patamar, né, de vibração, ela não é ofendível. Que Jesus não ficou ofendido. O próprio Gandhi, quando foi muitas vezes levado para a prisão, feito isso, feito aquilo com ele, aí um dia alguém perguntou: o senhor já perdoou os seus algozes, aqueles que o levaram para a prisão? Ele disse: não, eles nunca me atingiram, não tinha nada que tem que perdoar. Mostrando que ele não ficou atingido, ofendido, compreendia a limitação das outras criaturas. O próprio Allan Kardec escreve
em Obras Póstumas da seguinte maneira, que a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que ele fundou um ano depois que ele lança o Livro dos Espíritos, ele vai lançar também a Revista Espírita e vai fundar, logo em seguida também, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Claro que ele era o presidente, instituiu assim, as regras da sociedade, aquela coisa toda. Mas depois, no transcurso do tempo, ele vai escrever no Obras Póstumas que muitas vezes aquelas pessoas que o abraçavam, aquelas pessoas que estavam ali com ele, o apoiavam pelas costas. E aí ele conta o que ele fazia. Ele disse que nessa hora ele se colocava no alto, bem no alto, mentalmente. E aí ele fala, a grita dos maus não me atingia, porque ele estava vibratoriamente acima daquelas coisas. Então esse é o processo da pessoa que ama, ela fica acima, porque esse amor é tão compreensivo que entende a limitação do outro, entende que o outro um dia vai mudar, naquele momento está fazendo isso ou fazendo aquilo. Então é esse amor, não é, que nós estamos tentando aprender. E aqui a questão do perdão das ofensas é por isso, porque nós ficamos tão ofendidos que temos que aprender a perdoar. É que com o tempo, às vezes a pessoa até melhora aquela ideia inicial, né? Aquele melindre, também a pessoa fica muito triste, muitas coisas acontecem, porque às vezes quem vai nos ofender é a pessoa que amamos, a pessoa que vive conosco, e de repente a gente sente muito, fica naquela situação, não é, de sofrer com isso. Isso tudo nós vamos então aprendendo. Agora, o homem de bem. O verdadeiro homem de bem é o que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. E aí Kardec fala que nós devemos interrogar a nossa própria consciência, analisar a cada dia o bem e o mal que houvera feito. Se Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar no mundo dos espíritos. As respostas acalmarão a vossa consciência ou indicarão um mal que precisa ser curado. É a questão 919 e 919A, lá do Livro dos Espíritos. E aí nós vamos, o tempo todo também, pensar um pouco e ouvir a consciência. Porque a nossa consciência, ela estabelece, no ponto que nós já estamos hoje, intelectualmente falando, com experiências, vivendo num mundo tecnológico avançadíssimo, não é? Com toda essa tecnologia, com essa coisa fantástica que nós temos que lidar. Nesse caso, o que acontece? A pessoa, ela vai até mesmo esquecer de ouvir a voz da consciência, vai levando a vida num ritmo tão agitado que não tem tempo, às vezes, para orar ou para pensar numa coisa ou na outra e fica dentro daquele turbilhão. Mas precisamos acalmar a consciência, precisamos pensar, precisamos ter um horário, precisamos orar, essa coisa toda. É o que está dizendo aqui, especialmente Santo Agostinho vai falar sobre isso. E Emmanuel, ele nos diz assim, porque essa parte aqui nós já estamos caminhando para o nosso encerramento. Ele diz assim, ao espiritismo cristão cabe atualmente no mundo grandiosa e sublime tarefa. Não basta definir-lhe as características veneráveis de consolador da humanidade. É preciso também revelar-lhe a feição de movimento libertador de consciências e corações. Isso é o prefácio do livro Missionário da Luz. Vejamos como que isso aqui é um fecho, né? Para tudo isso que nós acabamos de falar. Porque a doutrina espírita, ela tem essa tarefa, ela veio para a humanidade exatamente para mudar a concepção de vida, para trazer um novo entendimento. Só o fato da pessoa estar consciente que é um espírito imortal, isso já é uma coisa assim extraordinária. Nós somos espíritos imortais e de repente nós nem sabemos como que vamos fazer com a nossa imortalidade. Somos imortais, fomos criados por Deus, jamais ficaremos extintos, jamais. Isso aí nossa mente não alcança. Como que é possível viver para toda a eternidade?
Não é bem, nós não somos eternos, a diferença é essa. Eterno só Deus. Porque é eterno que não teve princípio nem teve fim. Deus não teve princípio nem teve fim. É uma coisa também difícil de nós concebermos. Mas nós tivemos princípio. O momento em que Deus nos criou e nos dotou dos atributos todos. E o Espírito começa a sua trajetória. Muito bem. Acontece que, à medida que a nossa consciência ela vai se ampliando, e aí a doutrina espírita nos favorece isso, por excelência, porque também é uma coisa importantíssima que nós temos que ter consciência disso. A doutrina espírita está adiante do tempo, ela está na vanguarda do tempo. Quanto mais eu leio estudo sobre a doutrina espírita, mais eu fico extasiada, porque ela fala adiante do tempo. O que nós estamos falando hoje, não é propriamente para hoje não, é para amanhã. Tanto é que na nossa encarnação atual, de todos nós aqui, o que nós estamos vivendo agora foi o que preparamos ontem. Ontem, nós estávamos falando do hoje que é hoje. Preparando. Então, hoje nós estamos preparando o amanhã. Mas com o cabedal de conhecimentos da doutrina espírita, isso se alastra, isso se amplia, isso se aprofunda. E aí nós vamos tendo uma visão muito cósmica das coisas. Nós não podemos ficar com o pensamento engessado, pequeno, só nessa vida, não. Essa vida aqui não é nada. Nós temos que pensar na nossa imortalidade. Nós temos que pensar o que fazer com isso. Como que nós vamos nortear a nossa vida, desde que o momento em que ficamos sabendo que somos esses espíritos imortais. Então nós temos na doutrina espírita um conjunto de ensinamentos fabuloso. Agora, nós precisamos voltar às bases da doutrina, porque o movimento espírita atualmente não está tão assim conhecendo e procurando aprofundar as bases doutrinárias. Nós vemos aí um grande número de livros chegando a todo momento. Muitos romances. Romances farpilhas. Romance. Mas romance não traz o conhecimento da doutrina. Alguns ensinamentos assim passageiros. Mas o importante é nós estudarmos a base da doutrina. Primeiro, a codificação. Conhecer a codificação é fundamental. Segundo, os livros que desdobram. Subsidiários fiéis. Primeiramente vem Leon Denis, na frente do grupo todo. Juntamente com Gabriel Delane, com outros mais, Akizakov. Eu não vejo ninguém falar que é isso. Agora, então vamos pelo menos perguntar, vocês leem André Luiz? Quem já leu o Nosso Lar, levanta a mão. Excelente. Quem já leu o segundo livro? Os Mensageiros. Também está mais ou menos, tá bom. Agora o terceiro que eu quero ver. Quem já leu? Quem já leu o terceiro livro, Missionários da Luz? Sim. Então, meus irmãos, está até muito bom. Aqui deve ter grupos de estudos. Hoje em dia, muitas casas espíritas têm grupos de estudos, exatamente para estudar isso tudo. Mas em muitos lugares, não aqui, que felizmente a resposta de vocês foi boa, muito maior do que eu tenho visto por aí afora. Quando eu pergunto, ler o Nosso Lar, todo mundo leu, porque é o primeiro, porque teve o filme também. Agora, quando falo o segundo, já cai mais da metade. Quando eu falo terceiro, não sobra quase ninguém. Quarto, quinto, é só meia dúzia. Então, nós precisamos ler André Luiz e estudar. Nós precisamos estudar, ler os 5 romances de Emmanuel, porque não tem nada que se iguale aqui. Não existe nada. Todo e qualquer romance. E Memórias de um Suicida está no meio e toda a obra de Ivone Pereira, em matéria de romance, né? Então temos que estudar isso, ler isso e conhecer a obra de Emmanuel. Agora, a partir daí, vamos chegando na Joana de Ângeles, que hoje em dia, não é? É que está assim à frente, nos trazendo esses conhecimentos de vanguarda, porque ela está na vanguarda.
É uma coisa impressionante. Ela e Manuel Filomeno, os dois estão numa corrida. Eu não sei qual que vai ganhar as coisas mais interessantes que um traz e o outro traz, né? Ela é a parte psicológica e a parte mediúnica, a parte de sintonia, a parte de também das presenças de obsessões nos grupos espíritas, em nós mesmos, essa coisa toda. Porque o mundo hoje, quando nós vemos a questão da transição planetária, nós vemos o mundo hoje um turbilhão de confusão. Ameaças de guerra, ameaças assim, pesadas, né? Assustadoras, ameaça disso, ameaça daquilo. No meio vem um furacão daqueles bem pesados, mas a própria ameaça é um furacão, não é? Que vai tentando desalentar as criaturas. Mas nós temos que lembrar que Jesus está no leme. Nós temos que lembrar que Jesus ele é o governador espiritual do planeta e está atento, claro. E vamos nos ligar a ele, e nos ligar aos benfeitores espirituais. Dr. Bezerra, agora dia 29 foi o aniversário dele, né? Eu estava no centro espírita, achei muito interessante, que nós tivemos que cantar parabéns, Dr. Bezerra. Mas assim, é inocência, né? Agora vamos cantar parabéns, Dr. Bezerra. Foi uma animação, todo mundo de pé, mas não falaram assim com quem ele vai se casar. Aquela continuação, simplesmente não teve, né? É briga, então parou por aí. Então, aí a gente vê as pessoas precisam entrar nessa sintonia, não é? Os benfeitores estão aí nos ajudando, nos amparando em todas as circunstâncias. Eu não sei se daria tempo de contar um caso aqui, eu acho que não dá. Ah, dá? Então pronto. Como os benfeitores espirituais nos protegem. No dia 3 de abril, agora, 3 de abril, eu estava vindo do Rio de Janeiro. Tinha ido para lá no dia 2. É a comemoração do aniversário do Chico, né? Mas teve também o Fórum Leon Denis, o primeiro Fórum Leon Denis. E como eu sou uma pessoa, assim, fã número 0 de Leon Denis, então eu estudo muito, leio muito Leon Denis, me chamaram para falar no fórum também. E passamos o dia, foi uma coisa assim fantástica, maravilhosa e tal. E aí, no dia seguinte, nós estávamos vindo para ir para Juiz de Fora, onde eu moro, na BR-040, né? Então, o motorista é muito experiente. Ele dirige há mais de 20 anos profissionalmente. Ele, depois que aposentou de outro trabalho, ele passou a ser motorista e só comigo tem mais de 10 anos que eu viajo com ele. Muito bem, então nós fomos muitas e muitas vezes no aeroporto do Galeão, porque é lá que muitas vezes nós temos que pegar o avião quando as conexões em Juiz de Fora não dão certo, senão ficam muito demoradas essas coisas. Estou falando isso porque ele é muito experiente. E naquela linda manhã, nós estávamos vindo, quando de repente ele errou o caminho. É impossível por que ele errou o caminho. Na frente tinha um caminhão desse bem grande, baú. Então, o que pareceu é que o caminhão estava bem na frente e ele pensou que ali que era a entrada, entrou. Nós entramos numa favela, para vocês terem uma ideia. Então, quando a gente entra, é um caminhozinho muito estreito, só cabe o carro. De um lado eles fizeram umas amoradas, né, muretinhas assim, de um lado e do outro, você não vira o carro de jeito nenhum. E quando andamos um pouquinho, encontramos 3 homens com metralhadoras nas mãos. Estava o motorista, eu e uma amiga no banco de trás, vindo desse evento. E aí, ficamos assim, né, meio que sem saber o que fazer. O motorista baixou o vidro dele e veio um dos homens de metralhadora na mão e falou assim: "Ei, meu irmão, vocês estão perdidos, né?" Falou assim. Aí ele falou: eu perdi aquilo. Ficou assim, ele falou assim: "Então você vai ali e pode virar." Enquanto isso, o outro com outro metralhador na mão veio para a janela da minha amiga e falou assim, porque eu nem baixei o vidro, que eu fiquei meio paquetada, eu não baixei o vidro, não fiz nada. Então, eu só estava só assim olhando, né? Aí ele veio e ela tinha baixado o vidro.
Então ele falou assim, e as duas senhoras podem ir também, vão com Deus. Falou assim para nós. Aí ele virou o carro, né? Agora nós assim, muito obrigada, fiquem com Deus. Falamos 500, fiquem com Deus. Aí quando nós chegamos na rodovia, que andamos um pouquinho, eu falei assim, gente, vamos parar o carro e vamos agradecer a Deus. Porque o que nós passamos ali, ou a bênção que nós tivemos ali naquele instante, nós temos que agradecer. Porque me lembrei que a Joana fala assim, rende graças a Deus pelo mal que não te aconteceu. Então, paramos, oramos, até as lágrimas desciam, porque o susto foi muito grande. Uma semana ou 10 dias depois, uma médica entrou e mataram ela. Então, mas aí isso era uma segunda-feira. Na terça é o dia da nossa mediúnica. E no meio da reunião mediúnica, eu senti a presença de um espírito que se aproximou e estava assim, um tanto zombeteiro, rindo um pouco, e dei passividade, porque já tinha condição para isso. E ele falou assim, vocês, hein, que susto vocês levaram, era para acontecer muito pior. Mas agora, sabe o que aconteceu? Eu que fiz vocês errarem, eu que fiz ele errar o caminho, falou assim, quando vocês entraram, que o carro entrou, veio um clarão em cima do carro, que tomou aquele caminho todinho e foi lá naqueles três, que até hoje estão apatetados, porque eles não sabem o que aconteceu com eles. Porque eles falaram só graças a Deus, vão com Deus. Parecia pessoa até religiosa, tão bonzinho, né? Assim e tal. Então, aí a gente entende, né? O que foi que aconteceu. E depois o espírito até foi encaminhado e tal, aí veio o meu mentor. Porque o meu mentor, ele é um médico lá da nossa região. Então, ele há mais de 50 anos que ele trabalha comigo. Agora ele trabalhava com as minhas tias. Ele está na minha família há uns 70, 80 anos, porque minhas tias também médicos, ele trabalhava com ela. Muito bem, mas aí ele veio e o meu mentor, ele gosta muito de tirar de mim qualquer ideia que eu sou privilegiada. Porque eu poderia estar pensando, como eu fui privilegiada e que não sei o quê. Até que não estava não. Eu estava pensando assim no conjunto, né? Aí ele chegou e começou a falar assim que a providência divina é uma bênção na vida das criaturas. Toda pessoa que trabalha no campo do bem tem a mesma proteção. E aí estendeu para todos. Todos os que trabalham no campo do bem, não importa se é espírita, se não é nada, trabalhou no bem, é uma pessoa do bem, tem uma proteção diferente. Até hoje, meus irmãos, eu rezo para aqueles três lá. Porque eu fico pensando o seguinte, quem sabe ali eles tiveram também uma oportunidade, né? De pensar, repensar a vida, essa coisa toda, né? E agradeço muito a Deus, porque também não era nossa hora, porque se fosse não tinha jeito, né? A pobre da médica entrou lá e não nessa, numa outra, porque é assim que eles agem, né? E então isso serve para nós, assim, de exemplo. Como é importante. Às vezes a gente pensa assim, eu pensando, nós três, né? Pensando assim, a gente não faz quase nada. O que fazemos é tão pequeno, é tão pouco, e a bênção é tanta. A proteção é muito grande. E é muito maior do que aquilo que nós fazemos, do que aquilo que doamos. Vamos trabalhar no bem, vamos ajudar o próximo, vamos trabalhar assim no sentido de que haja mais paz, mais concordância nas coisas, né? Assim, de entender o próximo, vencer os preconceitos. Hoje a vida é muito complicada e exige de nós muita compreensão, muita paciência, muita compreensão. Então, nessa hora, nós vamos encerrar aqui, né, com essa bela mensagem de Joana, amor terapia. Do livro Desperte e Seja Feliz. Não há como negar ser o amor, a realidade mais pujante da vida. Irradia-se de Deus e vitaliza o universo, mantendo as leis que produzem o equilíbrio. Todos os homens e mulheres
que edificaram os ideais de felicidade humana, fundamentaram seu pensamento no amor pleno e incondicional. Transcendendo definições, o amor é vida exuberante, é a razão básica da manifestação do ser que pensa e que sente. Jesus sintetizou todo o código da sua doutrina no amor a Deus, ao próximo e a si mesmo. As modernas ciências da alma, que penetraram na essência profunda das criaturas, fascinadas com as suas descobertas em torno dos conflitos e problemas, recorrem também ao amor, para que ele solucione os enigmas existenciais e erradique os agentes causadores dos distúrbios interiores e externos que aturdem a humanidade. Assim, o amor deve ser causa, meio e fim para o comportamento humano feliz que desperta com anseios de plenitude. Amar é o grande desafio. Pois então, meus irmãos, nessa parte final, estou agradecendo a Deus essa oportunidade da noite de hoje, essa oportunidade de estarmos novamente reunidos em nome de Jesus, nesse aprendizado que a doutrina nos proporciona e que não cessa. Vamos usar, como Joana de Ângeles nos ensina, a terapia do amor, para que assim consigamos realizar o que temos de melhor e também a finalidade da nossa atual reencarnação. Que Jesus abençoe a todos, os lares aqui representados, as casas que aqui vieram também nessa noite, a nosso agradecimento. Muita paz, muito obrigada. Até uma próxima. Nós estamos infinitamente agradecidos a Sueli por estar conosco nessa noite. Nesse mês em que o Centro Espírita para a Luz e Caridade comemora 83 anos de existência, onde tantos trabalhadores que aqui se encontram, ou que por aqui já passaram, que estão aqui fisicamente ou espiritualmente, nós agradecemos a todos e também a todas as casas da região que aceitaram o nosso convite, que lotaram a exposição da Sueli. Estamos muito agradecidos também à União Municipal Espírita, aqui representada. Votos de paz, de amor, e que possamos, através desses esclarecimentos que a Sueli nos deu, conseguirmos promover a paz e o amor entre todos nós. Boa noite e um bom retorno a todos.